Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos buscar o Senhor mais uma vez. Ó Deus, lemos a tua palavra bendita, a revelação do Senhor, ratificada e registrada pelo teu servo, o médico Lucas, para que pudéssemos agora, Senhor Deus, tirar o aprendizado, o ensino daquilo que tu tens para nós. Rogamos pelo poder do teu Espírito Santo, que aquilo que nós tivermos que omitir ou acrescentar, trazer algum acréscimo, que seja para a explicação, para o elevo, para a edificação do teu povo e para o louvor da tua glória. Ajuda-nos nesta compreensão, no poder do teu Espírito Santo. No nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, meus queridos. Nós temos aqui o Evangelho de Lucas. Ele diz que está escrevendo a um certo homem, possível amigo, um homem importante chamado Teófilo, e o seu objetivo é esclarecer a Teófilo as coisas que tinham acabado de acontecer, que estavam acontecendo ali na região da Judéia, para que ele pudesse conceber, compreender a semente do Espírito Santo de Deus, as coisas importantes para toda a humanidade que havia acontecido ali tão recentemente. É como se Lucas estivesse respondendo a ele a esta pergunta: qual é o significado do Natal? Eu sei, estou fazendo aqui quase que uma fugiu a palavra aí. Quando nós usamos as figuras, né, de forma tão clara, fugiu a palavra, não está vindo. Enfim, vai falar o que não anotou, né? Mas a palavra de Deus, ensinando, instruindo, né? Qual é o significado dessas coisas?
Por que devemos comemorar? Por que devemos dar importância? Qual é o significado do Natal? Então, este aqui é o tema da nossa mensagem. Qual o significado do Natal? O Natal é a manifestação do Deus dos impossíveis. O Natal é a manifestação do Deus dos impossíveis. Para falar sobre este Deus dos impossíveis, trazendo coisas maravilhosas, extraordinárias, Lucas vai nos falar aqui de 3 concepções sobrenaturais. Concepção de engravidar. 3 concepções extraordinárias. Todavia, 2, ele vai falar de uma forma mais explícita, e a terceira, nós vamos trabalhar com a conjectura dele estar fazendo aqui uma analogia com a igreja e o mundo, né? De como Deus opera também na igreja. 2 nós veremos de forma concreta, e a terceira ainda está acontecendo até o dia de hoje, né? Está conectado comigo aí? 2 concepções vão ser apresentadas de forma concreta, e uma concepção está acontecendo até os dias de hoje. Então, Lucas começa falando a respeito dessas manifestações extraordinárias. A primeira manifestação do Deus dos impossíveis é a concepção de Isabel, versículos 24 e 25. Estou pegando a partir do versículo 24, porque a partir do versículo 8 é contada a história de como aconteceu a concepção de Isabel, de como Deus fala com seu pai, esposo, com o pai de João Batista, que é o esposo de Isabel, Zacarias. Chamando ele, tendo um encontro com ele, Deus fala com ele, Deus lhe envia também o anjo para lhe dizer que a sua esposa ficaria grávida, tal qual ele fez com Abraão, a mulher estéril, uma mulher que não tinha mais idade para isso, nem ele tampouco. E diz para ele que a esposa dele iria engravidar, e que seria uma concepção diferente daquele que seria o precursor de Jesus, que seria João Batista, o último dos profetas nos moldes do Antigo Testamento, mas o primeiro do Novo Testamento. Era o primeiro profeta que surgiria depois de 400 anos, anunciado inclusive pelo profeta Malaquias, pelo profeta Isaías, dizendo que ele iria preparar o caminho do Senhor. Aí, não obstante ser uma manifestação extraordinária de Deus na vida de Zacarias, falando de forma sobrenatural, ele duvidou e não creu no mensageiro de Deus. Não crendo, ficou mudo. Ficou mudo, e a sua punição seria: você agora só vai falar de novo quando acontecer esse fato que foi determinado por Deus. Quando isto se cumprir, quando então a tua esposa engravidar, passar o tempo da gestação, e então ela vai dar à luz, aí você vai poder falar, né? E assim foi que aconteceu. Mas antes desse dia, o que aconteceu é que, versículo 24, passados esses dias, Isabel, sua mulher de Zacarias, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. A esterilidade, a incapacidade, era como se a mulher fosse acusada de uma pessoa morta, ventre morto, ventre que não gera vida. Era
objeto de escárnio, de vergonha. Por isso ela diz: o Senhor me contemplou, me agraciou, me abençoou, me tornando capaz de gerar uma vida, me tornando capaz de ter outra vez, ou de ter também esta possibilidade de gerar uma criança, gerar uma vida, um descendente. Todos tinham uma expectativa, todos tinham uma esperança. Quando será que vem o Messias? Quem será essa abençoada que vai gerar? Quem será esse pai? Onde será esta família? Uma expectativa. Pessoa com o ventre estéril, morto, sem poder dar à luz, não tinha essa esperança. Por isso ela está aqui, o título em negrito é A Felicidade de Isabel, porque Deus a abençoou. Deus a abençoou. Aí diz, dessa forma nós vemos aqui a manifestação do Deus dos impossíveis. Uma senhora já de idade, com um senhor também de idade. Nós sabemos as implicações disso tudo. A mulher já deixou de ovular, também o seu marido já não faz mais o serviço direito, Então, acontece que seria impossível que acontecesse essa gravidez. Mas Deus a abençoou de tal forma que ela volta a ovular, o marido a funcionar e tudo dá certo. E há esta concepção maravilhosa para gerar no seu ventre um menino que venha a ser, segundo o Senhor Jesus, dos de nascido de mulher, o mais importante. Claro que excetua-se o Senhor Jesus Cristo, também nascido de mulher. Mas dentre os homens comuns, os homens normais, tendo pai e mãe, gerados de forma natural, nenhum foi como João Batista e nem haverá outro como ele. João Batista teve o privilégio de ser o último dos profetas que anunciavam a vinda, mas também o primeiro do Novo Testamento que viu concretizar-se todas as promessas, todas as profecias, e aquilo que ele dizia, ele viu acontecer, a ponto de ser ele mesmo o indicador do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro, disse João Batista, referindo-se a Jesus, seu primo. Então, através dessa manifestação do Deus dos impossíveis, de forma sobrenatural, nós vemos a concepção de Isabel para gerar o precursor, o cumprimento desta promessa, desta profecia que havia de acontecer. Ele vai preparar o caminho do Senhor. E a segunda manifestação do Deus dos impossíveis é a concepção de Maria. Vejamos, entre mentes, enquanto estas coisas iam acontecendo com Isabel, enquanto isso, versículo 26 e 27 diz que ao 6º mês da sua gravidez, ao 6º mês da sua gestação, versículo 26 e 27, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então Lucas segue narrando ao seu amigo Teófilo. E depois, enquanto acontecia isso, no 6º mês, há algo mais sobrenatural, mais extraordinário ainda. Primeiro, uma mulher idosa concebe do seu marido idoso. Agora, uma jovem, seu nome era Maria, uma jovem que era ainda virgem, não havia tido relação com homem algum, sendo já noiva de um homem descendente de Davi, da casa de Davi, cujo nome era José. A primeira, estéril. A segunda, uma jovenzinha virgem. Ela conceberá
sem ter relações. Outra vez uma manifestação sobrenatural do Deus dos impossíveis, o Deus Todo-Poderoso. O anjo passa a lhe falar a respeito dessa concepção, e Lucas faz a narrativa do que será esse menino, quem será o seu filho. E a narrativa do anjo vem desta forma, fazendo a descrição. Primeira coisa que ele destaca a respeito deste menino: será perfeitamente humano. Diz assim o versículo 31, eis que conceberás uma mulher, um ser humano, uma jovem. Você vai conceber e dará à luz a um filho. Então, o que está dizendo o anjo aqui? Esse ente é, assim como você, um ser humano. Um homem, assim como você é. Não é? Da mesma linhagem, da mesma criação. Ele será como você. Conceberá e é o cumprimento do que está escrito a respeito do Filho de Deus, lá no Gênesis, no proto-evangelho, Gênesis 3,15. Da semente da mulher há de nascer aquele que há de pisar a semente, ou o filho do diabo, ou a serpente, terá sua cabeça pisada pelo o filho que nascerá da mulher. A semente da mulher, isto é, tem a semente da mulher, tem o seu óvulo, será humano, mas não terá o sêmen, a semente do homem masculino, do homem macho. Por isso é falado a respeito do descendente como a semente da mulher. Cumpre-se aqui, neste momento, aquilo que o anjo diz: você conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Deste menino cumpre-se a promessa do Salvador, porque o seu nome será Deus é a salvação. Deus é a salvação. Assim como Josué, não é a lei, mas é Josué que vai lhe dar a vitória de entrar na terra prometida, porque não é a lei de Moisés quem salva, mas Deus é a salvação. Estava ali Josué tipificando. José do Egito tem a mesma raiz do nome Jesus, assim como Josué. Foi salvador do mundo por obra do Deus Todo-Poderoso, agindo naquele contexto. José aponta para Cristo, para o Messias. O que o anjo está dizendo agora, este menino é o cumprimento das promessas que foram afirmadas na tipologia de José, de Josué, de Davi, do Cordeiro, não é? Então, ele é o Salvador do mundo, este menino que você vai conceber. Então, a segunda característica, qualidade deste menino, que ele recebe do anjo, é que ele é perfeitamente Deus. É característica essa para que nós possamos entender que estamos diante de um quadro absolutamente sobrenatural. Diz assim o versículo 32, este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E gostaria de pausar aqui o versículo, depois nós vamos voltar nele um pouco mais adiante, pular para o versículo 34, que complementa essa ideia, porque Maria não interrompeu, ela deixou o anjo terminar a frase, mas eu estou aqui didaticamente interrompendo o anjo. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então disse Maria ao anjo, como será isto? A pergunta dela tem um sentido duplo, né? Primeiro lado da questão, essa pergunta, como será isto? Como é que eu vou conceber? Sou ainda virgem,
não sou casada. Eu estou desposada, noiva. Vou aparecer como? Grávida, de que jeito? Sem entender isto, ela questiona. Creio que por trás disto, sem alcançar a grandeza da revelação do anjo, o que está por trás da sua pergunta é como é que este filho será filho de Deus? Como é que, sendo meu filho, e de um companheiro que ainda nem tive a relação, como é que vai ser filho de Deus? Está embutido aí na sua questão. Então o anjo traz a explicação, versículo 35, dizendo: você conceberá, mas não de homem, você conceberá da seguinte maneira: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Então não é um conto dos gregos antigos, não é uma mitologia, não é uma relação sexual de Deus com os homens. Não há de maneira nenhuma essa possibilidade. Porque o Senhor Deus envolve ela com o seu poder, com o poder do Espírito Santo, e sobrenaturalmente a torna grávida. O seu útero é concebido pelo Espírito Santo sem relação. E ela permanece virgem até posteriormente, quando a moto passa, até posteriormente, quando depois de casados, ela já ganha o menino Jesus e eles vão ter a vida de casados normalmente. Ela não permanece virgem para sempre. A concepção virginal é tão somente de Jesus. Aí está o milagre, a concepção virginal, sobrenatural. A segunda concepção de que Lucas está falando é a concepção do Espírito Santo em Maria para gerar nela o Filho de Deus. Assim, em terceiro lugar, outra característica, cumpre-se, ou cumprir-se-ão nele todas as promessas do Antigo Testamento sobre este ente e sobre este Filho de Deus. Então diz assim, voltando ao final do versículo 32, e Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, Israel, e o seu reinado não terá fim. Está agora afirmando, ele é o Messias, ele é o descendente de Davi, ele é aquele que vai sentar-se no trono de Davi e reinar para sempre. E o seu reino, o seu governo não tem fim. Né? Com estas afirmações, com estas distinções, este poder do Deus dos impossíveis é manifesto nessa concepção. O Deus criador de todo o universo se comprime numa célula genética para, num óvulo, gerar o seu filho em um ser humano, fazendo-se ele mesmo humano para tornar-se o nosso representante legal, para ser ele o Messias, para cumprir-se nele tudo que estava escrito ao seu respeito, para cumprir-se o rei que governará para sempre. O seu reino é eterno, mas também para cumprir-se aquilo que está escrito pelo profeta Isaías. Ele é o Cordeiro, ele é que vai sofrer as nossas dores, ele é que vai tomar o nosso lugar, ele é quem vai nos representar. Se ele não fosse um humano, ele não poderia nos representar para sofrer o castigo que os humanos devem sofrer. Todavia, ele é também Deus, concebido por Deus,
pelo poder do Espírito Santo, gera no ventre de uma mulher, o próprio Deus encarnou-se. No dizer do apóstolo Paulo, ele deixa a sua glória, se humilha, se tornando e se fazendo semelhante aonde nós, assumindo a forma de servo. É o Deus sobrenatural agindo, propondo, entrando neste mundo, andando entre nós, falando conosco, sentindo as nossas dores, as nossas angústias, as nossas necessidades, mas também sendo provado as nossas provações, provando as nossas dificuldades, mas não como nós, porque ele não caiu em nenhuma das tentações, não se deixou levar por nenhuma das seduções, não pecou contra Deus, tornando-se ou continuando puro, santo, sem pecado, para oferecer ao Deus Pai Todo-Poderoso o castigo ou o sacrifício que nos traz a paz. Receber sobre si o castigo que nós merecemos, para que nele pudéssemos ter paz. Duas concepções sobrenatural que nós observamos de forma literal, mais plena pela narrativa de Lucas. Mas Lucas, não obstante ter feito essas duas considerações, dessas duas concepções sobrenaturais, mas reais ali, presentes, Lucas volta a falar de Isabel, a sua parenta. Lembrei a palavra daquela hora, que eu vou precisar dela agora de novo, hein? É alegoria. Então nós temos a terceira manifestação do Deus dos impossíveis, agora na concepção da igreja. Os versículos 36 e 37 serão analisados agora apenas como uma inferência, apenas uma sugestão, para que nós analisemos, façamos uma analogia da situação de Isabel com a igreja do Senhor Jesus. A concepção sobrenatural, ela é demonstrada e comprovada aqui na vida dessas duas mulheres, dessas duas parentas, como diz aqui o texto, né? Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam estéril. Então eu não quero fazer esta alegoria, dizer que é este o significado para o qual Lucas quis apontar. Mas nós gostaríamos de fazer sim esta comparação, esta inferência. Assim como Isabel, também o mundo, o ser humano, todos os povos, estão desta forma, estéreis, estão mortos, com o ventre morto, sem poder de maneira nenhuma gerar vida, sem menor chance de regeneração, todos contaminados, mortos nos seus pecados e delitos, separados de Deus. É necessário, se faz absolutamente necessário, uma intervenção sobrenatural. Diante do quadro que vemos, podemos olhar o Deus dos impossíveis agindo, primeiro numa senhora de muita idade, depois numa jovem, ainda virgem. Deus faz nascer ali, faz reviver o ventre e faz surgir vida, onde não seria possível de maneira nenhuma. Então, não podem conceber, não podem dar à luz, pois estão mortos com seus ventres estéreos. Mas também é possível, por uma ação sobrenatural do Deus, o qual não há impossíveis, faz
possível tornar-se uma nova concepção, uma nova criatura surgir no ventre da igreja, no ventre da terra. É um novo nascimento, somente por uma concepção sobrenatural, uma ação do Deus dos impossíveis, sendo envolvidos pelo poder do Espírito Santo, é que poderíamos ser outra vez regenerados, nascidos de novo. O que poderíamos ser regenerados e fomos, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É assim que explica o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, a conferir depois, né? Então, fomos outra vez concebidos. O termo regenerados está falando de uma geração, de um gene sendo formado, sendo outra vez formado, regenerado pelo poder do Espírito Santo. Que coisa bendita! Esta concepção sobrenatural acontece ainda. É quando, movidos pelo poder do Espírito Santo, nos dispomos, como fez a jovem Maria, no versículo 38. Aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É desta forma, por meio da fé, por meio da entrega, da confiança. É assim que nasce uma nova criatura. Através da fé, é concebido pelo poder do Espírito Santo uma regeneração. É assim que nasce, na igreja e da igreja, pelo poder do Espírito, uma nova criatura. Assim, amados irmãos, a conclusão desta meditação. Qual é o significado do Natal? Significa que Deus realizou aquilo que parecia impossível. Ele manifestou-se sobrenaturalmente, comprimindo-se ao tamanho desta célula genética. Vai a um óvulo de uma jovem e encarna-se para assumir a forma humana, para ser nosso legítimo representante. Isso é o Natal. O que é que tanto comemoramos no Natal? Comemoramos o dia que chegou o nosso representante. Deus enviou o nosso herói, o nosso libertador, aquele que nos livrará dos nossos opressores, nosso Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual é a importância do Natal? Não são os presentes que nós possamos dar a alguém. Antes, eles os encobrem a importância verdadeira, real do Natal. A importância é toda a importância, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. É que vos nasceu Cristo o Senhor. Nós que estávamos mortos, recebemos vida. Nós que éramos filhos da ira em Adão, agora somos filhos do Altíssimo em Cristo Jesus, concebidos pelo poder do Espírito Santo. A aplicação responde à pergunta: o que nós podemos aprender com isto? O que devemos fazer a partir deste conhecimento ou de ter tido a mente refrescada por eles? Quando se trata de coisas sobrenaturais, coisas que fazem menção à ação de um Deus dos impossíveis, só nos resta crer nestas coisas. São reais, eternas e verdadeiras. Ele é o Deus dos impossíveis. Se a esperança se esvaiu, renove a sua esperança. Se já não há mais forças, fortifique-se no Senhor. Se a vida ainda está estéril,
o poder do Espírito Santo revigorará. Crê no Senhor Jesus. Essa é a condição para que haja concepção sobrenatural, para que isto aconteça na vida de cada um de nós. Para que você nasça de novo e seja feito filho do Altíssimo. Creia nele para um novo nascimento. Creia para ser salvo da ira vindoura. Assim, meus amados irmãos, muito o que comemorar. Nós devemos direcionar nossa comemoração de forma intencional. Eu não sei se eu posso falar, eu odeio esse velhinho usurpador de festa dos outros, né? Papai Noel. Não suporto, eu tenho ascor, né? Porque a festa foi roubada, a atenção foi desviada, até mesmo a música pertinente ao aniversariante, que lhe dê honra, que lhe dê glória, que lhe dê louvor, é proibida de tocar. As pessoas exigem festas com músicas animadas. Aí você vai ver as festas animadas, são funks e outras coisas mais, que não fica bem nem mencionar no púlpito, né? Mas o que nós precisamos realmente é comemorar, festejar, celebrar o nascimento do Rei Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Haja vista, foi demonstrado com poder e glória, manifestações de um Deus, o Deus dos impossíveis, para que nós creiamos e nos apercebamos da grandeza deste acontecimento. Celebremos o Natal, celebremos esta festa maravilhosa que é do Senhor Jesus. Ele é o aniversariante digno de toda honra, glória e louvor. Vamos então consagrar ao Senhor Jesus a nossa vida. Você que já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você que já sofreu, né, esta concepção sobrenatural, envolvido pelo Espírito Santo de Deus, e houve uma concepção, uma regeneração, já é nova criatura. Renda sua vida em louvor e adoração ao Senhor. Disponha-se a Ele para ser um instrumento. O apóstolo Pedro diz que nós fomos regenerados pelo poder da palavra. É por meio da pregação e uma ação sobrenatural do Espírito Santo para regenerar uma pessoa. Disponha-se para ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Coloque-se em suas mãos agora. Curve sua cabeça. E a canção que será entoada nos levará também, nos ajudará a uma reflexão de consagração ao Senhor nosso Deus.